Oi, seja muito bem-vinda a um pedacinho do mundo Nath Souza! Se você está aqui comigo hoje é porque provavelmente você tem interesse em fazer parte do mundo Nath Souza. E essa aula ela vai ser fundamental para que você consiga entender como é o mundo Nath Souza, para que você entenda como é a minha metodologia de ensino e a partir daí você consegue decidir se você quer mesmo se juntar a mim. Mas antes eu quero que você aproveite o que você tem aqui e agora. Então pega aí papel, caneta e vamos embora para a aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre melasma, a etiologia e as características dessa disfunção. O melasma é considerado uma dermatose inestética, uma doença de pele que é caracterizada por distúrbio de pigmentação em consequência de hiperatividade dos melanócitos. Então, os melanócitos, eles começam a produzir bastante melanina e, como consequência, né, a gente tem uma hipermelanose ou uma hiperpigmentação, que é o excesso de produção de melanina. Então, toda vez, né, que nós falamos de melasma, nós estamos falando de uma hiperpigmentação. Então, nesse caso aqui, essa disfunção, ela se caracteriza pelo excesso de produção de melanina pelos melanócitos. E a olho nu, a gente percebe, né, que a coloração da pele, ela fica alguns tons acima da coloração normal. É uma doença considerada comum e adquirida. Então, as pessoas não nascem com melasma, elas adquirem o melasma ao longo da vida, certo? É conhecida também como cloasma. Então, algumas pessoas, né, ainda utilizam essa nomenclatura, cloasma. Hoje em dia é muito mais utilizado a palavra melasma. Então, pela nomenclatura, viu-se que melasma se adequa melhor a essa disfunção. Então, hoje em dia é muito mais utilizado, mas antigamente utilizava-se muito cloasma. Hoje em dia também a gente pode ter uma diferenciação. Então, algumas pessoas utilizam a palavra cloasma para poder se referir a um melasma em uma pessoa que está gestante, e o melasma seria algo mais geral, certo? Mas é a mesma coisa, tá? Então, quando a gente fala de cloasma, quando a gente fala de melasma, nós estamos falando da mesma disfunção. Cloasma deixou mais, né, parou-se mais de utilizar essa nomenclatura e atualmente utiliza-se muito mais a palavra melasma, mas só para que a gente consiga, né, entender quando alguém falar ou quando a gente lê em algum lugar, a gente está falando da mesma disfunção. O melasma ocorre em ambos os sexos, porém, ele predomina mais nas mulheres. Os estudos mostram que 10% dos homens possuem melasma. Só que os melasmas dos homens, eles estão ligados mais a fatores genéticos. Mas aí eu abro um parêntese que é importante também a gente avaliar, tá? Tem homens que fazem reposições hormonais e isso vai acarretar no melasma. Tem homens que estão utilizando algum medicamento e aqui a gente vai ver alguns exemplos, né, de medicamentos que podem ocasionar no melasma. Então é importante, né, que a gente verifique tudo para que a gente consiga identificar o fator, né, que desencadeou esse melasma. Todas as etnias também podem ter melasma, só que tem predomínio nas etnias, né, orientais, hispânicas e áreas tropicais. Então, quem mora, né, em áreas tropicais também tem a tendência a ter o melasma. É comum em mulheres adultas em idade fértil, porém, pode acontecer também após a menopausa. Só que é mais comum entre 20 e 35 anos, tá? No período fértil aí das mulheres. Mas lembra, gente, que nada é regra, tá? Então, tudo tem suas exceções. Predomina nas mulheres, mas os homens também podem ter melasma. Todas as etnias podem ter o melasma, mas é mais comum na oriental, mais comum na hispânica, em pessoas que moram em áreas tropicais, mulheres que estão no período fértil, mas também pode ocorrer nas mulheres, né, após a menopausa. Então, é importante que a gente amplie a nossa visão, tá? Então, aqui são os dados, né, que vão mostrar pra gente o que é mais comum, mas isso não significa que uma pessoa após a menopausa não pode ter um melasma, que um homem não pode ter um melasma. Pode ter sim, por isso que é importante, né, que a gente consiga avaliar a disfunção, as características daquela disfunção, para que a gente identifique e classifique corretamente qual disfunção ali, no caso aqui a hipercromia, né? Qual hipercromia a gente está tratando, se é um melasma ou se não é um melasma. E quais são as características, Nath, do melasma? Olha só.
O melasma, ele tem como característica, né, ser máculas acastanhadas. Então, são manchas, né, maiores, mais ou menos escuras. Isso aqui vai depender, essa tonalidade do melasma, ele vai depender muito de alguns fatores. Fator genético, fototipo cutâneo, se a pessoa está muito exposta ou ela não se expõe muito ao sol. Então, tudo isso aqui vai interferir na coloração desse melasma, tá? Só que normalmente ele se apresenta aí de forma acastanhada, ou pode ser um pouquinho mais escuro ou um pouquinho menos escuro. O contorno dele é super irregular. As pessoas até falam, né, que ele tem um formato geográfico, mas o limite dele é bem nítido. Olha a foto aqui que eu tô mostrando para vocês. Então, aqui a gente tem um melasma, né, na região frontal. Repara aqui como as bordas são irregulares. Olha, a borda toda irregular. Tô fazendo aqui de vermelho para que vocês consigam acompanhar. Tudo irregular, mas a gente consegue visualizar o limite. Então, a gente consegue visualizar o limite. O limite dele é bem nítido, só que o contorno é super irregular. E uma característica do melasma é que ele apresenta cronicidade. Então, é uma doença crônica, é difícil de tratar, tem recidiva. A gente precisa saber disso para que a gente consiga orientar as nossas clientes. Isso aqui, tá? Por ela ser crônica e por ela ter recidiva, são por esses dois fatores principalmente que o índice de insatisfação com os tratamentos para melasma é baixíssimo. Por quê? Porque as pessoas acreditam que elas vão fazer um tratamento e elas vão se curar, que elas vão fazer um tratamento e a mancha vai acabar, que elas vão fazer um tratamento e não vai ter mais mancha. Só que é importante que a gente entenda as características do melanócito. E aí a gente já teve aula, né, sobre melanócito. Volta lá na aula do melanócito para que vocês consigam relembrar, né, todas as características dessa célula. E é importante também que a gente informe essas características particulares da disfunção. Então, o melasma tem recidiva. Isso significa que ela volta, então a gente vai melhorar, ela vai voltar, a gente vai melhorar, ela vai voltar. E quando a gente sabe disso e quando a gente explica isso para os nossos clientes, ele fica mais tranquilo. Por quê? Porque ele já sabe o que esperar, tanto do tratamento quanto o pós-tratamento. Então, ó, a gente vai ver lá a parte de avaliação, vamos falar aqui de avaliação, a gente vai falar, né, de tipos, tem bastante coisa aqui pra gente falar ainda com relação ao melasma. Mas entendendo todas essas características, a gente vai conseguir falar pro cliente, né, se o prognóstico vai ser bom, como é que vai ser, para o cliente já saber também o que esperar daquele tratamento. Por isso que quando a gente faz a avaliação, na hora lá da nossa anamnese, na nossa consulta, a gente pergunta para o cliente qual é a expectativa dele com relação ao tratamento. Vocês perguntam isso para o cliente de vocês? Então, quando vocês forem fazer a consulta, bota lá para o cliente responder qual é a expectativa do tratamento. Tem clientes que escrevem assim, ó, ficar com pele de bebê, eu quero ter a pele que eu tinha com 15 anos. Então, quando a gente lê essa expectativa, isso é importante para a gente, porque a gente vai entender o que é que ele acha que vai acontecer, que é a mágica que vai acontecer, né? Porque não é mágica, antes fosse, Senhor, antes a gente fosse mágicas, né? Mas não somos. Então, a gente vai entender qual é a mágica ali que ele está pensando que vai acontecer para que a gente situe ele, para que a gente fale a verdade para o nosso cliente. Ó, o tratamento vai ser assim, assim, assim. A gente vai agir dessa forma, o prognóstico é esse. É importante que a gente converse com o nosso cliente. É importante que a gente seja sincero com ele, certo? Então, isso aqui é importante a gente entender essas características para que a gente explique. E aí, explicando para o cliente que pode ter recaída, que pode voltar a surgir essa mancha, ele fica muito mais tranquilo. E aí, a gente vai orientar também, ó, não se exponha muito ao sol, use protetor solar. Gente, protetor solar previne, se a pessoa estiver grávida e ela utilizar protetor solar previne o melasma em 90%. 90%. Se a pessoa estiver gestante e estiver utilizando protetor solar direitinho, previne o melasma em 90%. Se a pessoa já tiver melasma e utilizar o protetor solar, ele, se eu não me engano, é 70% a 60% que ele consegue controlar.
Então, é importante que a gente utilize o protetor solar e a gente indique, né, para os nossos clientes. Eu já estou trazendo para a gente, né? Para a gente, estou falando dos clientes. É importante que a gente indique isso para os nossos clientes. Ó, tem que usar protetor solar. A gente está fazendo um tratamento, vamos tentar melhorar e tal, e tal, e tal, e tal. Mas a senhora precisa utilizar em casa o protetor solar todos os dias, reaplicar. Por quê? Porque a sua condição é essa, porque a característica dessa disfunção é essa, certo? Então é importante que a gente vá entendendo isso para que a gente informe para o cliente e ele não se sinta enganado e ele não se sinta insatisfeito, ele tenha o conhecimento do que é a disfunção, né, que ele possui, como é, quais são as características dela, o que é que ele pode fazer para poder melhorar, para poder prevenir, para poder ajudar o tratamento. Então, tudo isso é importante, certo? Então, os fatores, né, aí, principais para a insatisfação com relação aos tratamentos de melasma é a recidiva, certo? Então, tenham atenção com relação a isso e explique para o cliente para que ele entenda que possa ser que aconteça. E aí, né, por que acontece, Nath? A gente volta lá para a questão das características dos melanócitos, certo? Temos aula já sobre melanócitos. Quais locais? Aqui eu coloquei os locais mais comuns de apresentar melasma. Então, o local mais comum é na face, região de fronte, têmpora, nariz, pálpebras, mento, mas pode acontecer também em outras regiões do corpo, tá? Membros superiores, no braço, no cotovelo. Então, tem outras regiões do corpo que também pode aparecer melasma. Inclusive, eu coloquei aqui uma foto para vocês, né, de um melasma. Vocês estão conseguindo visualizar? Tô fazendo aqui um círculo para vocês. Ele é bem maior, tá, gente? Mas tô fazendo um círculo aqui, mais ou menos, para que vocês consigam visualizar. Ó o melasma no corpo da cliente. Então, a gente tá sempre acostumado a ver no rosto, né? Ah, no rosto já associa o melasma. Ah, no corpo não é melasma, não. Calma, a gente precisa avaliar, ver direitinho, observar as características para que a gente consiga classificar. Então, o melasma ele também pode se apresentar no corpo, tá? Claro que em uma menor quantidade. Então, as pessoas, é mais comum a gente ver melasma no rosto. Em menores quantidades também tem alguns casos, né, que se apresenta no corpo. Então, fiquem atentas a isso. Classificação. Nós temos 3 tipos de classificação para o melasma. Então, nós temos o melasma centrofacial, nós temos o melasma malar e nós temos o melasma mandibular. O melasma centrofacial é o melasma mais comum. Esse aqui é super comum. Onde é que ele vai se apresentar, Nath? O melasma vai se apresentar na região da testa, na região da bochecha, nos lábios superiores e no queixo. Então, ele é no centro da face. O melasma malar, por sua vez, ele vai apresentar o melasma na região malar das bochechas e também na região do nariz. E tem, né, o melasma mandibular. O melasma mandibular, ele é super raro, ele é mais raro. Então, é de 9 a 16% dos casos apresentam o melasma mandibular. O melasma mandibular, ele vai estar localizado na região da mandíbula. Aí, Ponzio e Cruz, eles fizeram um estudo e nesse estudo ele observou que 78,7% das pessoas tinham melasmas na região centrofacial do rosto e 21,3% tinham os melasmas malares, certo? Então, é muito mais comum a gente observar o melasma, né, classificado como centrofacial, mas a gente pode ter também em outros locais, inclusive a gente pode ter no rosto todo, né? Então, gente que tem no centro facial, que tem no malar, que tem na região da mandíbula, então pode acometer aí também o rosto, né, de uma forma mais generalizada, certo? Aqui uma foto, né, para vocês visualizarem. Então, a cliente, né, da foto A, ela apresenta melasma na região glabelar, na região do zigomático, na região nasal. A cliente da foto B, ela apresenta o melasma na região frontal e na região do zigomático. A cliente C, ela apresenta melasma na região glabelar, no zigomático, labial e mentoniano, certo? Então, olha aqui como a gente está vendo vários tipos, né? Então, aqui a gente já mesclou um pouquinho mais. Então, tem uma que está mais centralizada, tem outra que está mais
misturado aí esse melasma. Então, só para que vocês consigam, né, entender que, ó, pode ser diferente, certo? E aí nós vemos a classificação, então tem 3 classificações, mas agora tem o tipo também. Então, quando a gente fala do tipo, a gente vai ver onde é que esse depósito de melanina ele se encontra. Esse depósito de melanina ele se encontra na epiderme, ele se encontra na derme, ou ele está na epiderme e na derme. E aí nós falamos, né, que é o tipo. Então, o melasma é epidérmico, o melasma é dérmico ou o melasma é misto. Quando a gente fala que o melasma é epidérmico, é porque o pigmento, essa melanina, ela está concentrada na epiderme. E aí, como ela está mais superficial, o prognóstico, o resultado vai ser muito melhor. Quando nós temos um melasma dérmico, ele vai ter um pior prognóstico. Por quê? Porque esse pigmento, essa melanina, ela vai ser encontrada na derme, dentro do melanófago. Então, o melanófago, ele vai fazer o mesmo papel do macrófago. Ele vai fazer a fagocitose daquelas substâncias. No caso aqui, ele vai fagocitar esses pigmentos, essa melanina. Então, ele vai lá na epiderme, vai fazer a fagocitose, né, da melanina e ele vai trazer para a derme. Olha aqui na foto, observa aqui a setinha. Estão vendo a seta? Estou até pintando a seta de vermelho. Aqui é um melanófago que está com melanina. Só que aí olha que interessante, quando esse melanófago ele faz a fagocitose desse pigmento, dessa melanina, e ele leva para a derme, a cor desse melasma ele vai variar de castanho ao azulado e às vezes também acinzentado. Então vejam se vocês conseguem pegar essas características. Ah, Nath, ó, tem essa característica. Então, se já tem essa característica, você está visualizando a olho nu, você já vai entender que aquele melasma, ele é um melasma dérmico, certo? E tem também o melasma misto, que esse aqui, né, é a maioria dos casos. No melasma misto, a gente vai ter o pigmento concentrado tanto na epiderme quanto na derme. Então, ó, eu tenho um pigmento ali na derme, super concentrado, e já teve também, né, a fagocitose, então os melanófagos já fagocitou aí essa melanina, já levou também para a derme, e aí eu tenho esse melasma misto. Só que o que acontece? Algumas literaturas, alguns artigos científicos trazem que no melasma a gente não consegue ter essa diferenciação, principalmente pela lâmpada de Wood, certo? Então você vai ver muita literatura classificando desse jeito e mostrando na lâmpada de Wood essa diferença, mas já tem também autores, já tem também literaturas falando que o melasma ele se diferencia de outras hiperpigmentações justamente por esse ponto. Quer dizer, um dos pontos é esse, que a gente não consegue diferenciar se é um melasma epidérmico ou se é um melasma dérmico, certo? Então, tem essas duas visões aí, para que a gente, né, observe, fique atentos também aos estudos científicos para ver se vai mudar alguma coisa, se não vai mudar, como é que vai ser tudo, tá? Mas a gente tem, né, essa classificação e ela é super utilizada, então tem o melasma epidérmico, melasma dérmico, melasma misto, e aí a gente pode também estar utilizando e estar realizando também a avaliação. Quando nós formos fazer a avaliação, é importante que a gente tenha, né, instrumentos, então a gente pode ter lâmpada de Wood, a gente pode utilizar o dermatoscópio, a gente pode utilizar colorimetria. Esse aqui é um programa, né, que a gente consegue, através da cor, identificar aí como é que tá esse melasma. Mas tem pessoas que não têm, né? Nath, eu ainda não tenho lâmpada de Wood. Quem dirás um dermatoscópio? Quem dirás uma colorimetria? Então, o que é que eu faço? Aí a gente pode utilizar para poder fazer a nossa avaliação o score MASE, certo? Só que, gente, olha só que uma coisa que é importante eu falar. Tudo isso aqui que eu já falei, os tipos, a classificação, as características, tudo isso aqui vai servir como base para o nosso exame físico, tá? Então, a gente vai ver o cliente e a gente vai anotar. Pega essas características para na hora que a gente for fazer a avaliação. Então, olha lá, onde é que ele está mais localizado, bota na sua ficha.
coloca lá para você poder identificar na hora da avaliação. Então, tudo isso vai servir como formas de avaliar. Então, a gente não precisa avaliar necessariamente, exclusivamente, com a lâmpada de Wood, com o dermatoscópio, senão ninguém ia trabalhar, né? Senão a gente também não ia fazer avaliação, a gente não ia fazer consulta até ter todos esses instrumentos. Então, enquanto não tem, e é fundamental a gente fazer a anamnese, que são as perguntas, a gente fazer o exame físico, então, visualiza a cliente, toca na cliente, vê tudo, pega a lupa, vai anotando cada ponto, tá? E tem também essas avaliações que são de perguntas e a olho nu, né? É o que a gente está vendo. Esse score de Masi mesmo é uma ferramenta que é super utilizada, inclusive um dos motivos é esse, né? Não é todo mundo que tem condições de ter um dermatoscópio, de ter aqueles programas, né, super ultra modernos, não é todo mundo que tem essas condições, mas tem formas, né, da gente fazer essa avaliação que também vão dar um parâmetro ali pra gente seguir na hora do nosso tratamento, certo? Então, de um lado aqui da foto, fazendo uma setinha, nós temos a lâmpada de Wood, então aí tem a foto, né, a pessoa botou uma lâmpada de Wood para poder visualizar esse melasma. Lembrando que se a gente visualizar essa pigmentação mais forte, a gente está vendo um melasma epidérmico. Se a gente visualizar essa mancha, essa hipercromia mais clarinha, a gente está vendo um melasma dérmico, certo? E aqui do outro lado é justamente o score de Masi. E aí eu vou passar para o outro slide para que vocês consigam visualizar. Mas olha aqui a foto e depois eu vou voltar para ela também para a gente falar mais um pouquinho. Esse score de Masi, o que é que acontece? É um cálculo que vai indicar a gravidade do melasma. Então, a gente vai dividir o rosto do cliente em 4 partes. Olha aqui na foto. Então, nós temos, né, a parte 1, a parte 2, a parte 3 e a parte 4, certo? Então, a gente divide o rosto do cliente para a gente poder fazer essa avaliação. Dividir o rosto do cliente e aí mentalmente mesmo, tá, gente? Divide lá o rosto do cliente e a gente vai botar lá fronte, malar direito, malar esquerdo e o mento. E aí a gente vai começar a avaliar a intensidade dessa pigmentação. Então, isso aqui é uma escala de 1 a 4. Aqui na plataforma você vai visualizar, na parte de cima tem escrito assim, ó, pasta da comunidade. Clica em pasta da comunidade que vocês vão ter o acesso a esse material, certo? Então, lá vai ter essa avaliação e a próxima avaliação também em PDF para vocês imprimirem e vocês realizarem e aplicarem na avaliação de vocês. E lá vai ter todas as pontuações, certo? Então, quando a gente fala de intensidade da pigmentação e homogeneidade da pigmentação, a gente vai ter uma escala de 1 a 4, certo? E aí a gente vai classificar. Ó, como é que tá essa intensidade aqui? Como é que tá a intensidade dessa mancha? Como é que tá a homogeneidade dessa pigmentação? Então, tá uma cor só, tá várias colorações, como que tá isso? E depois a gente vai ver a área afetada. E aí, no caso da área afetada, a gente tem uma escala que vai de 0 a 6. E essa escala a gente vai ver de acordo com o percentual. Então, a área tá muito afetada, a área tá pouco afetada, a área tá mais ou menos afetada. Como é que tá esse grau, né, de acometimento nessa região? É importante que a gente avalie, e aí vocês vão ver lá na apostila de vocês vão visualizar que tem um gráfico. Então, de 0, se for 0, né, vai ter tanto lá por cento. Outro valor, 1, vai estar 10%, certo? De área acometida. E aí vocês vão visualizar, isso aí vocês vão ver, e vocês que vão determinar, e vocês vão anotando tudo aqui. Quando vocês anotarem a tabelinha, vocês vão fazer o cálculo, certo? Então, vocês vão colocar lá. Eu dei 1, dei 4, dei 6 aqui. Aqui eu dei 2, dei 3 e dei 5. Aqui, 3, 1 e 0. E aí a gente vai vendo, né, vai avaliando a pele do cliente e vai preenchendo aqui a tabelinha. Depois a gente vai fazer o cálculo. Então, o cálculo na região frontal, o que é que tem? 1 mais 4, a gente vai somar, né? Então, vai dar 5 vezes 6, depois a gente vai multiplicar por 0,3 e vai achar o valor aqui.
Aí vai achar o valor aqui. Aí vai achar o valor aqui, vai achar o valor aqui e vai achar a soma total. Por que que isso é importante? Gente, quando a gente faz essa avaliação, a gente vai comparar quando a gente iniciou o tratamento e quando a gente finalizou o tratamento. Então, tem muitos estudos científicos, inclusive, que utilizam também esse método de avaliação. Então, eles pegam lá, faz essa avaliação, que é visual, né? Eu tô vendo e a depender do que eu tô vendo, eu tô aqui classificando, eu tô aqui anotando, vejo o valor final e guardo. Fez o tratamento, depois de não sei quantas sessões, a gente vai reavaliar para a gente ver se melhorou. E aí é visual de novo. Então, ó, anota lá tudo direitinho e depois compara, para que a gente consiga, né, ver se o nosso tratamento está dando resultado ou se não está dando resultado, se a gente vai mudar a forma de tratamento, se a gente vai manter, certo? Então, façam essa avaliação no momento da consulta. Então, o cliente chegou, faz a consulta, faz o exame físico, olha tudo direitinho, faz essa avaliação aqui, então você vai ver o valor, né, a soma total desse score, e aí depois você vai comparar, depois de algumas sessões você faz a comparação para poder ver se teve melhora. Quando a gente fala em melasma, apesar de ser uma disfunção benigna, então não vai gerar nenhuma consequência direta, né, para a saúde da pessoa, então a pessoa não vai morrer diretamente, tá? E aí eu tô falando de forma direta por causa do melasma, então é considerada benigna por isso, né? Ela é uma das disfunções mais procuradas, então a procura pelo tratamento é muito alta. Isso porque tem muita insatisfação com relação à aparência, as pessoas acabam, né, se afastando socialmente, gera muita ansiedade, depressão e tem casos também de suicídio relatado por conta do melasma. Então eu falei para vocês, né, não é que o melasma vai ocasionar a morte direta da pessoa, como, sei lá, um infarto ou um aneurisma, alguma coisa assim, não vai causar diretamente a morte da pessoa, mas indiretamente pode causar. Então a pessoa vai entrar em depressão, a pessoa vai ter ansiedade, a pessoa vai ter um afastamento social, pode chegar a um caso de suicídio. Por isso que é importante que a gente leve a sério todas as disfunções, incluindo, né, o melasma, e que a gente preste atenção a esse impacto psicossocial, certo? E aí, pensando nisso, como o grau, né, de insatisfação era muito alto, em 2003 foi desenvolvido o Melascol. Isso aqui, gente, é um questionário que vai avaliar a cliente. Então, a gente vai avaliar a vida social da cliente, a recreação, lazer, né? Como é que ela sai, não sai, o bem-estar emocional. Então, a gente vai avaliar o psicológico da nossa cliente. Como é que aquela disfunção está afetando a sua autoestima, está afetando a sua autoimagem, certo? Então, é um questionário também que precisa ser aplicado na hora da consulta. Então, faz a primeira avaliação, né, que a gente viu, que é o score de Mazzi. Depois a gente vem fazer esse questionário de Melascol. Esse questionário, ele possui 10 perguntas, é super rápido, e ele vai avaliar diversos aspectos. Então, a gente vai ver a aparência da pele, a frustração da pessoa, constrangimento, depressão, relacionamento. E, a depender da resposta da nossa cliente, a gente vai classificando. Então, a gente tem uma escala de 1 a 7. E aí, a gente vai classificando e depois a gente vai visualizar, né, qual foi a soma final. E aí, a depender, né, desse valor, a gente vai avaliar se tá muito, né, a pessoa está muito debilitada por conta, né, dessa disfunção, tá pouco, tá mais ou menos, como é que funciona tudo, como é que tá o psicológico da nossa cliente e como é que ela está visualizando também aquela mancha. Isso é bacana para a gente fazer o comparativo. Então, façam esses 2 testes. Esses 2 testes vocês vão fazer no momento, então na primeira avaliação, antes de começar o tratamento, e depois vocês vão fazer depois do tratamento. Então, Nath, eu já fiz tantas sessões, vou reavaliar com esses 2 testes, e aí eu vou ver se eu dou seguimento ou se eu vou mudar a forma de tratamento. Façam isso, porque aí a gente vai começar a ver também como é que o tratamento está melhorando a autoestima da nossa cliente, a forma como ela se vê
e aí a gente vai avaliando tudo isso de forma paralela, certo? Então façam os dois testes, as duas avaliações, porque elas são importantes. E aqui tá, né, o outro teste. Esse questionário aqui também tá aí na área de vocês, na plataforma. É só clicar em pasta da comunidade que vocês vão achar os materiais complementares. Então tem os materiais, né, que é o PDF, o resumo da nossa aula. Fica aqui embaixo na parte lá do PDF, é só clicar e baixar. E tem também a pasta da comunidade que vocês clicam aqui e vocês baixam. Geralmente a gente recebe pergunta, né, o pessoal, Nath, não tô achando tal material, não tô achando tal material. É porque tem alguns que ficam aqui, né, que é o PDF, que é o resumo da aula, e tem os complementares que fica na pasta da comunidade. Então, vocês vão achar, né, esse questionário lá. Esse questionário são 10 perguntas, aqui estão, né, as perguntas, e ele vai avaliar a aparência da pele. Então, o que é que a pessoa acha, o que é que é, como é que ela se vê. Aí a gente vai perguntar, considerando a sua doença, o melasma, né? Na última semana, antes dessa consulta, como você se sente em relação à aparência da sua pele? Aí a cliente vai dizer, nem um pouco incomodada, não incomodada na maioria das vezes, não incomodada algumas vezes, neutra, incomodada algumas vezes, incomodada na maioria das vezes, incomodada o tempo todo. E aí, a depender do que ela responder, a gente vai selecionando. Então, ó, ela disse que não incomoda algumas vezes incomoda, outras não incomoda. Então, ela deu aqui 3. Frustração pela condição da sua pele. Ai, neutra. Não estou frustrada, sei lá, tô neutra. Aí marca aí o 4. Aí depois a pessoa vai, aí você vai perguntando, a pessoa vai respondendo e você vai vendo, depois você vai fazer o cálculo, certo? Então, depois calcula 3 mais 4, mais 2, mais 1, tudo de acordo com a resposta da cliente. Então, faz o somatório e aí a gente vai ver o quanto que a cliente recebeu nesse momento dessa pontuação aqui. Fez o tratamento, fez algumas sessões, reavalia para a gente poder ver, né, como é que isso está melhorando também o psicológico dela. E depois a gente compara o seu exame, lá a parte, né, do seu questionário que foi você visualizou, com a parte psicológica, né, que ela foi respondendo. E aí a gente começa a entrar na parte histológica da disfunção. O que é que acontece? O melasma, ele se apresenta como uma pigmentação epidérmica e não vai ter sem aumento do número de melanócitos. Ou seja, as pessoas que apresentam melasma, elas foram avaliadas histologicamente. Então, foi colhido lá uma parte, né, do tecido, pegou o tecido da cliente e foi avaliar como é que estava ali na parte, que a gente não consegue ver, né, microscopicamente falando. Então, foi percebido que tinha uma alteração de pigmentação, uma hipercromia, né, então tem que ter mesmo essa alteração de pigmentação. Então, a tonalidade da pele, ela fica acima do normal. Só que não tinha aumento de melanócitos, então não houve uma hiperplasia. Quando a gente fala de hiperplasia, nós falamos de aumento do número de células, então não houve hiperplasia, não houve aumento do número de melanócitos, mas houve uma hipertrofia. Hipertrofia é o aumento do volume, hiperplasia é o aumento da quantidade, hipertrofia é o aumento do volume. Então, esses melanócitos, eles estão um pouco maior. Eles têm mais números de dendritos. Lembra lá dos prolongamentos dos melanócitos? Então, esses melanócitos, eles estão aí com números maiores de dendritos. Eles têm mais organelas citoplasmáticas. Então, tudo isso aqui evidenciou que ele está em maior atividade. Então, ele está hiperativo, certo? Isso aqui falando histologicamente, né, de como se encontra os melanócitos. Então, não teve a multiplicação, né, desses melanócitos, não. Manteve o número, mas ele aumentou a sua produção. A etiopatologia, né, quando a gente fala de etiopatologia, né, o que é que causa, Nath? O que é que causa o melasma? É pouco conhecida, tá? Então, os estudos estão aí a todo vapor, né? Até porque a procura é muito grande, até porque muitas pessoas têm melasma. Então, tá tendo bastante estudo e tomara que tenha muito mais, até que a gente consiga, né, identificar o que de fato causa
o melasma, mas a etiopatologia, ela é pouco conhecida. Então, a gente não sabe ao certo o que é que causa. E aí, a gente começa a fazer os estudos, então vem os estudos, aí esse estudo avaliou isso, isso e isso, ó, isso aqui pode ser uma possibilidade. Aí vem outro estudo, ó, eu identifiquei mais isso, isso e isso. Pronto, isso aí já é outra possibilidade. Então, a gente começa a perceber, né, nos estudos todas essas possibilidades, que é o que a gente vai falar a partir de agora, certo? Então, a etiopatologia, ela é pouco conhecida, então a gente não sabe ao certo o que é que causa o melasma, mas acredita-se que ela é multifatorial e tem 3 interações que são fundamentais e importantíssimas. A primeira é o elemento ambiental, então radiação ultravioleta, essa aí tem a radiação ultravioleta envolvida. Fator genético é outro, né? Eu até falei para vocês, em caso de homens, tem homens, meu Deus, que só pelo fato genético eles têm o melasma. Então, o fator genético pesa bastante e alterações hormonais. Então, percebeu, né, que esses 3 fatores, eles são importantíssimos para o surgimento do melasma. E agora, né, para que a gente consiga tentar entender o que é que acontece e relacionar também, né, eu trouxe para vocês alguns estudos, algumas observações importantes dentro desses estudos, certo? Então, Neumann, ele fez um estudo e ele avaliou que os níveis de estrógeno e progesterona estavam alterados. Então, só para que a gente consiga, né, entender e se localizar e associar, né, por que o melasma dá mais em mulheres? Por que são mulheres que estão utilizando anticoncepcional? Por que são mulheres que estão gestantes? Para que a gente consiga entender essa relação, eu vou explicar para vocês o que é cada coisinha aqui, tá? Então, o estrógeno é um hormônio sexual feminino que vai conferir características femininas. Então, é um hormônio sexual feminino. A progesterona, por sua vez, é um hormônio também sexual que é fundamental para o ciclo ovariano e para a gravidez. Então, olha como esses 2 hormônios aí, eles estão associados com nós mulheres. Agora, no estudo, Neumann, ele percebeu que, de forma isolada, esses hormônios, eles não parecem provocar o mesmo tipo de estímulo. Então, são condições ainda tem isso, né? Tem lá os hormônios, a gente pode ter esses 2 hormônios aí, né, assim, alterados no nosso corpo, mas a gente precisa ter a condição ideal para que aquela disfunção ocorra. Então, nesse estudo, ele percebeu que esses níveis, eles estavam alterados e, além disso, ele mostrou também, né, que os receptores nos melanócitos, eles estavam aumentados para o estradiol. Estradiol também é um hormônio feminino aí que está envolvido na parte lá do ciclo menstrual e tal e tal. E tem também anticoncepcionais, né? Tem anticoncepcionais também que tem o estradiol. Então, ele percebeu, né, que esses hormônios, eles contribuem para o processo de melasma. Só para que vocês consigam entender, ele pegou pessoas, né, com melasma e ele pegou pessoas sem melasma. Recolheu o tecido que estava com melasma e pegou o tecido sã também, né? Sem melasma, sem nenhuma disfunção. E ele foi avaliar. E aí ele começa a perceber que os níveis de estrógeno e de progesterona estão alterados em um e não estão alterados em outro. Então, possa ser que isso aí seja um fator. Ele percebe também que esses receptores, né, nos melanócitos, lá na membrana dos melanócitos, eles estão aumentados para o estradiol. Então, se eu tenho esses receptores aumentados, eu vou favorecer também esse processo, né, de melanogênese. Neumann também, ele foi falar com relação à radiação ultravioleta. Então, ele percebeu que a radiação ultravioleta, ela pode causar a peroxidação dos lipídios na membrana, né, celular. Isso vai gerar formação de radicais livres e radicais livres estimula a produção de melanina. Por isso que nós falamos, né, para associar antioxidantes. Então, nos tratamentos de hipercromia de forma geral, e aqui mostrando para vocês que também é necessário, né, no melasma, é importante utilizar os antioxidantes. Por quê? Porque eles vão combater justamente esses radicais livres que geram lá, né, que desencadeiam todo o processo
de melanogênese, tá? Então aqui nós já vimos, né, com base nos estudos de Neumann, a gente já viu os fatores hormonais favorecendo, né, a formação desse melasma. A gente já viu aqui a radiação ultravioleta por conta, né, da geração de radicais livres, da peroxidação que ele vai causar nos lipídios, gerando o estímulo dessa melanina. Em outros achados histoquímicos, foi percebido que nos tecidos que tinha melasma, tinha uma forte imunorreatividade de alfa-MSH, que é o hormônio melanoestimulante. Então, é o hormônio que vai estimular o processo de melanogênese. Se vocês não estão lembradas com relação ao alfa-MSH, Nath, que é isso que você está falando aí? Se vocês não estão lembradas com relação ao alfa-MSH, com relação ao MCR1, volta lá na aula onde a gente fala sobre o processo de melanogênese, tá? Naquela aula que a gente fala sobre o processo de melanogênese, eu explico tudo isso para vocês. Então aqui nós já temos aula sobre os melanócitos, nós já temos aula também sobre o processo de melanogênese, então volta lá nessas aulas para que vocês consigam se localizar melhor aqui, tá? O estradiol também, né, foi percebido nas pessoas, né, que tinham melasma, foi percebido que tinham níveis mais altos de estradiol, e o estradiol, por sua vez, ele aumenta a expressão de alfa-MSH e o MCR1 nos melanócitos. Isso aí vai desencadear o processo de melanogênese. Então, vai contribuir, né? Kim et al., em seu estudo, eles perceberam que estava tendo uma desregulação do gene H19 quando associado ao estrogênio. Então, esse hormônio aqui, quando tem essa alteração, ele contribuía também para esse processo aí de melanogênese e, consequentemente, né, o melasma. Uma outra coisa interessante que Kim e colaboradores, né, e amigos, ele observou foi o fator vascular no melasma. Olha aqui a foto que eu estou mostrando para vocês. Então, houve uma proliferação vascular nas peles com melasma. Então, teve um aumento significativo do tamanho e do número de vasos sanguíneos com elevação do fator de crescimento endotelial. Agora, olha só que interessante, aqui ele sugere novos estudos. Por quê? Porque ele falou assim, calma, isso aí também pode ser um fator da radiação ultravioleta. Então, a gente precisa investigar melhor para poder ver se foi somente, né, a parte, né, da radiação ultravioleta, ou se teve outros fatores aí que contribuíram, né, para essa elevação do fator de crescimento endotelial, para esse aumento, né, do número e do tamanho de vasos. Então, ele sugere novos estudos, mas foi observado que nas peles com melasma a gente tem uma proliferação vascular, certo? Para concluir, né, é importante a gente lembrar os fatores que podem favorecer o surgimento do melasma ou o agravamento também do melasma, certo? Então, nós temos aí o fator genético prevalecendo. Então, gente, quando a gente fala de fator genético, não significa que é uma sentença, tá? Então, ó, minha mãe tem melasma, eu vou ter. Minha mãe não teve melasma, então eu tô livre. Não significa uma sentença, mas significa que a probabilidade de você ter, caso sua mãe tenha, caso sua avó tenha, caso sua tia tenha, é muito maior. Exposição à radiação ultravioleta, esse aqui também é um dos fatores, né, primordiais, e é importante que a gente indique os nossos clientes a utilizar o protetor solar. Tá com melasma, protetor solar agora vai ser seu melhor amigo. Como eu falei para vocês, né, tem estudos mostrando que se a pessoa tiver gestante e ela utilizar protetor solar, ela previne em 90% o surgimento do melasma. E se a pessoa já tem o melasma, sem estar no período lá de gestação, tá? Então, se a pessoa já tem melasma, sei lá, qualquer fase aí da vida, e ela utilizar o protetor solar, 60% ou 70%, eu não tô me lembrando direito agora qual é o percentual disso, mas ele previne justamente essas recidivas. Então, é importante que utilize o protetor solar. E aí, cabe a nós, né, avaliar a pele, ver tudo direitinho pra gente indicar o melhor protetor solar para o nosso cliente. Porque, né, muitas vezes a pessoa não quer utilizar o protetor solar porque, ai, Nath, minha pele fica muito oleosa, ai, Nath, eu não gosto dessa textura, isso, aquilo. Então, cabe a gente achar um protetor bom
para a nossa cliente, certo? Isso aí é papel seu, é papel nosso. Gravidez, e aí a gente viu, né, por conta daquelas alterações hormonais, terapias hormonais. Ó, gente, essa parte aqui é tudo hormônio. Gravidez, terapias hormonais, endocrinopatias, tudo isso aqui envolve hormônios. Então, quando a gente tem alterações hormonais junto com radiação ultravioleta, junto com fator genético, olha o melasma aí surgindo. Outros fatores também é com relação aos medicamentos anticonvulsivantes. Lembra que eu falei que tem alguns medicamentos que podem favorecer também o surgimento do melasma? Então, os medicamentos anticonvulsivantes, eles também têm essa predisposição, né? E aí pode surgir em homens também, em mulheres, como a gente já viu aqui. Anticoncepcional também, né? Mas aí a gente entra aqui na parte das terapias hormonais, porque anticoncepcional é um hormônio, mas é um medicamento também. Então, tá aí dividido aí entre essas duas possibilidades, entre esses dois fatores. Fatores emocionais também. Gente, quando a gente mexe com o emocional, a gente gera várias alterações hormonais. Então, tá uma coisa ligada com a outra, certo? Então, o fator hormonal também favorece, né, ao agravamento, ao surgimento. Às vezes a pessoa tá estressada e aí o melasma fica mais forte. É legal que a gente associe nesses momentos terapias relaxantes, certo? Drogas fototóxicas, trabalho, isso aqui é importante também. As pessoas que ficam muito tempo no calor. Ai, Nath, eu sou chefe de cozinha, eu trabalho cozinhando, ou então eu cozinho muito em casa, eu fico muito tempo exposta à radiação ultravioleta, tem luz intensa no meu rosto, tudo isso vai favorecer o surgimento ou o agravamento do melasma. Então, isso aqui é importante também da gente entender e a gente ir orientando os nossos clientes. Então, pergunta a ele, utiliza medicamento anticonvulsivante? Como é que está o seu emocional? A senhora já reparou que se o seu melasma piora quando a senhora está estressada? E como é na cozinha? A senhora fica muito tempo na cozinha? Não fica? Trabalha onde? Exposta à luz, radiação? Tudo isso é importante que a gente vá entendendo para que a gente consiga ir orientando os nossos clientes, certo? Com relação aos tratamentos, é importante que vocês voltem lá na aula onde a gente fala sobre tratamentos para hipercromia, porque o mecanismo vai ser o mesmo. Lembra aqui que a gente já viu alfa-MSH, já viu o MCC1, MCR1, a gente já viu vários fatores aqui que estão lá na aula de hipercromia. Então, volta na aula de hipercromia para que vocês vejam, né, quais são os tratamentos que a gente pode fazer. Mas lembrando que o foco é despigmentantes, antioxidantes, hidratantes, cuidado com os tratamentos muito agressivos. Claro que a gente pode fazer peelings, né? Vai depender aí, nada muito agressivo, então controla a agressão desse peeling, mas ele também é importante, né, pra gente poder fazer a remoção desses corneócitos, né, que estão pigmentados, então tudo isso é importante, certo? Então volta na aula que a gente já tem aula falando sobre tratamento de hipercromia e o raciocínio vai ser o mesmo, tá? Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, coloca aqui pra mim, eu vou ter o maior prazer em te responder. A gente ainda vai ter aula sobre melasma para poder falar de nutrição e melasma, que tem um bocado de coisa aí também que é super interessante, viu? Mas a gente vai ter outras aulas, né, ainda, mais falando sobre melasmas. Beijo, espero que vocês tenham gostado e coloca aqui nos comentários se tiver alguma dúvida. E a nossa aula de hoje chegou ao fim. Se você gostou, saiba que no Mundo Nath Souza tem muito mais. Então pula aí para o próximo vídeo para você ver todos os detalhes relacionados ao Mundo Nath Souza. Se tiver dúvida, manda mensagem para a gente. Nós estamos aqui para poder te dar todo o suporte, responder todas as dúvidas e facilitar a sua entrada no Mundo Nath Souza. Então, vem! Beijo!